Gostaria de fazer uma leitura que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o 20, e para nós meditarmos nesta noite, que diz assim, Lucas 2, 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam em sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, da cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que lhe estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Verso 10, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, estou fazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais Ele concede ao seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor lhe deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos os que foram dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre ela refletia o seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Até aqui. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Sabemos que não foi exatamente esta data, mas como cristão nós lembramos desse grande acontecimento, esse maior presente que eu e você pode ter e que a humanidade teve. O presente que foi profetizado, desde as Escrituras, no início das Escrituras nós vemos Jesus sendo anunciado, e hoje nós chegamos ao tema do Deus conosco, Jesus conosco, nasceu Jesus. O nascimento de Jesus marcou a entrada do eterno no tempo. O infinito tornou-se finito. O verbo de Deus vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu nossa água, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima, tomou sobre si o nosso pecado. Sendo Ele Deus, se fez homem, sendo rico se fez pobre, sendo rei se fez servo, sendo Ele transcendente, esvaziou-se, sendo bendito eternamente, foi feito pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa foi a obra de Cristo, ao vir nesta terra, a andar conosco, a estar conosco. E quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, o Deus presente, o Deus conosco, o verbo que se fez carne, nós podemos olhar para nós e vermos qual é a nossa reação diante do nascimento de Cristo. Qual que foi a nossa reação? Qual que é a nossa reação? Como que foi a reação naquela época do nascimento do Messias? E nós olhamos as Escrituras e vemos que quando Jesus nasceu, estava em época de recenseamento.
Os povos tinham que voltar para a sua terra natal para se alistarem, para fazer o censo, a contagem do povo. Estava num tumulto, num movimento, numa agitação, toda a nação ali, todo o povo. E Jesus nasce em meio dessa agitação. E aqui, como nós, aqueles que já tiveram os filhos, né, a mulher fica grávida, tem todo o tempo da gravidez, todo o tempo da espera de nascer, todo o tempo do preparo, aquela correria. Jesus também foi nessa forma. E quando foi nascer, não havia nenhum lugar, não havia vaga no hospital para que Jesus nascesse. Precisou nascer numa manjedoura, porque não havia lugar. E depois, quando nós olhamos outros textos bíblicos, ali no Evangelho de Mateus, fala que quando Jesus nasceu, depois Herodes fica sabendo que Jesus tinha nascido, e ali manda perseguir as crianças, matarem os primogênitos, as crianças que tinham nascido. Houve uma grande perseguição, e que nós possamos estar atentos às nossas reações diante do que Cristo significa. Jesus, quando nasceu, houve uma hostilidade. Tanto é que José e Maria precisou fugir dali, porque eles iam ser perseguidos, porque as crianças estavam sendo mortas. Herodes queria matar as crianças nessa época. Depois nós vemos a indiferença dali daqueles que estavam no templo. Que Jesus, quando nasceu, nem no templo que era para ser envolvido, não foi. Mas que nós possamos nessa noite estarmos repensando o que significa o nascimento de Jesus para nós. O que significa o Natal? Qual é a reação que nós temos diante do Natal? E quando nós olhamos a história de Cristo, nós vemos que uma das reações que teve diante do nascimento dele foi a hostilidade. Que foi representada por Herodes, a reação daqueles que odeiam a Jesus Cristo, que hostilizaram a Jesus Cristo, ficaram profundamente incomodadas com a presença de Jesus, queriam a morte dele, que desejavam exterminar toda a sua influência na vida das pessoas. A primeira reação, quando Jesus nasceu, foi que pessoas queriam matá-lo. Herodes colocou um decreto falando: mate todas as crianças de tal período. E ainda hoje, muitos querem matar a Jesus pelo que ele pode fazer, a influência dele nas vidas. Aqueles que vivem em Cristo, muitas vezes são hostilizados, são perseguidos, porque vivem uma vida conforme a vontade de Deus. Qual que é a nossa reação diante do nascimento de Cristo? Segunda reação, quando nós olhamos na história de Cristo, nós vemos a indiferença, representada pelos sacerdotes, pelos escribas do povo. O pessoal não estava nem atento. Jesus, quando nasceu, foi revelado aos pastores que estavam no campo, e aqueles magos do Oriente que estavam ali, que foram revelados. Mas o templo ali, que já tinha profecia para ele receber, estavam indiferentes. Deixavam tanto faz, como tanto fez. E às vezes, o Natal pode significar isso para nós. Uma indiferença. Jesus nasceu, e está tudo bem, e eu vou tocando a minha vida. Eu vou levando de qualquer maneira. Jesus é conhecido em todo o mundo. O Natal é celebrado na maioria das nações. Lembra do nascimento de Jesus. Embora num momento comercial, uma propaganda, um momento de festa, um momento de dar presentes, mas no fundo, Jesus é anunciado. Mas existem muitos ainda que ficam indiferentes ao nascimento de Cristo. E a terceira reação que eu gostaria de ressaltar nesse texto de nascimento de Cristo é a adoração a Ele. Jesus Cristo foi adorado quando nasceu. A reação de adoração é representada pelos magos do Oriente, aqueles que foram revelados, que viram a estrela e que se disporam a ir ao encontro de Jesus.
mesmo recém-nascido, aqueles que lhe adoram, aqueles que lhe servem, chegaram com presentes e entregaram para Jesus ouro, mirra, incenso. Vieram de longe, andaram, pagaram um preço para ver o Messias, para adorar, para se prostrar diante dele. E que nós possamos, nesse momento de Natal, nesse tempo de nós olharmos para Cristo, nesse tempo de nós olharmos para a pessoa de Jesus, que nós possamos ter essa mesma reação, de reconhecer Ele como um Deus, de reconhecer que Ele merece toda a nossa adoração. Ele é o nosso Deus soberano, o Rei soberano, Salvador, que merece toda a nossa disposição. E o presente que nós podemos oferecer a Ele é a nossa vida. Qual reação nós estamos tendo diante do Messias, diante de Jesus que nasceu? Querer matar, querer sufocar, tirar esse estilo de vida, essa mensagem, ser indiferente, viver uma vida conforme eu quero viver, mas adorá-lo, se prostrar, reconhecer Ele como um Deus. E esse é o convite que eu deixo para você. Que nessa noite nós possamos tomar essa decisão. Eu quero reconhecer a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, como o enviado de Deus para salvar o mundo. Jesus nasceu por amor a mim e a você, por amor a nós. Se entregou numa cruz, carregando os nossos pecados, e a culpa que era nossa, Ele carregou sobre si, para que nós possamos ter comunhão com Deus novamente, e que nós possamos nos prostrar diante desse Deus maravilhoso. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração, e eu gostaria de orar com você nessa noite. Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, obrigado por esse tempo. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos celebrar a Jesus, o aniversário de Jesus, porque sabemos que Ele está vivo, Ele está em nosso meio, Ele continua cuidando de cada um de nós, continua cuidando da sua igreja, ó Pai. E que nessa noite especial, nesse culto especial de Natal, nós possamos estar com o nosso coração disposto a adorá-lo, a engrandecer, a exaltar a esse Deus maravilhoso, que nos ensinou a ser humilde, que abriu mão da sua glória para estar conosco, para sentir o que nós sentimos, para passar e viver conosco e ser crucificado injustamente, carregando os nossos pecados sobre si, ó Pai. Que nessa noite nós possamos refletir no verdadeiro sentido do Natal. E que toda indiferença, toda algo que venha a ser contra a Jesus que caia por terra, mas que nós possamos reconhecer Ele como Senhor e nos prostrarmos como um adorador, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Fale em cada coração aqui, ó Deus. Tu conheces cada um, ó Pai. E que nesse dia especial, o Senhor venha despertar os corações, para que nós possamos nos prostrar diante de Ti e viver uma vida que agrade a Ti, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço. Amém.